Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa de todas as manhãs. Seja feliz, nós estamos iniciando mais um dia. Estou aqui conectando o Instagram. Nós, hoje, manhã de sábado, que bom que a gente pode estar junto também nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo, hoje dia único, né? Que Deus nos concedeu, o dom da vida, sabadão chuvoso, sabadão que está iniciando, final de semana chegando, que alegria a gente poder estar juntos para começar um dia buscando e experimentando a felicidade. É o grande objetivo do ser humano, é o grande sentido da vida, é ser feliz, né? Então seja feliz a cada manhã. Hoje é uma manhã de chuva, mas com chuva, sem chuva, com frio, com calor, em todas as situações da vida, nas abundâncias da vida, nas dificuldades, vamos buscar ser feliz, vamos construir a felicidade. Então uma alegria muito grande a gente poder hoje estar juntos para agradecer a Deus, para pedir a Deus seus favores, seus dons, o sopro do Espírito Santo na nossa vida, que hoje a gente possa estar em comunhão com aquele que é o sentido da nossa existência, aquele que é o sentido do nosso agir, do nosso pensar, do nosso falar, não é assim? Então a nossa gratidão a Deus hoje, que derrama chuva na nossa região, pelo menos aqui em Cianorte está chovendo, já choveu bastante, graças a Deus. Eu espero que por onde você esteja aí conectado conosco também, a chuva tenha descido, tenha caído copiosamente, porque chuva é bênção, né? É graça, chuva é prosperidade, chuva é vida, né? Assim, lógico que quando vem forte causa alguns danos, talvez o granizo, talvez acaba prejudicando algumas plantações ou danificando algumas casas, mas mesmo assim a chuva sempre será bem-vinda, não é assim? E estava seco já. Como é bom. E aí a gente pode também entender assim, por mais que esteja seco, uma hora vai chover. Quando a gente consegue entender essas metáforas da vida, a gente consegue viver melhor, ter mais esperança, não se abater tanto com o que está acontecendo no momento, porque a gente sabe que vai vir um outro tempo, as coisas mudam, né? As coisas passam, e como é importante a gente ter essa certeza que outro momento virá, né? E se o momento não é tão bom, outro virá. Quem sabe melhor ainda se a gente conseguir passar por esse momento com grandeza e com sabedoria. Então olha assim, estava seco, né? E veio a chuva. Às vezes na nossa vida há uma seca de carinho, de afeto, e de repente a chuva vem, né? A chuva se mostra, né? Por isso a gente tem que sempre cultivar a esperança, a certeza que Deus é conosco, né? Não importa o que a gente passa, a gente vai vencer com a graça de Deus. Então hoje o nosso programa Seja Feliz, nós estamos aqui todas as manhãs, segunda a sexta, e hoje de maneira especial no sábado. Meu bom dia a você que está conosco, a Liliane está aqui com a gente no Face, deixa eu ver quem está mais conosco aqui também. A Daiane, bom dia. A Lu também com a gente, que alegria, bom dia para você, Lu. A Denilde também com a gente. A Ilza, a Zenira também com a gente. Que legal, a gente está aqui junto também, temos algumas pessoas aqui também no Insta também com a gente. A Elaine está com a gente. Não consegui entender aqui, eu acho que é Laís, eu acho que é isso. Márcia também com a gente. Às vezes eu me perco aqui nos nomes, gente, porque aqui é bem pequenininho. E pro lado de cá é imenso, porque eu tenho um monitor grande aqui, né? E aqui é o celular mais difícil da gente conseguir, às vezes, se encontrar. Mas olha assim, o nosso programa hoje, o tema é livre, né? Então hoje eu quero deixar aberto para você perguntar. E você então que já está conosco, seja bem-vindo, que alegria tê-los conosco. E já deixa um espaço para você formular a sua pergunta aí. O que você gostaria que a gente falasse neste programa de hoje? O que você gostaria que a gente partilhasse
Eu tenho já uma pergunta aqui em minhas mãos, que já mandaram, mas eu quero ouvir aquela que você está comigo agora conectado aí. Qual é a pergunta, né? E olha aí, a gente já entende que perguntas são poderosas, né? Perguntas é que nos ajuda a encontrar o caminho. E quando você formula uma pergunta, você aprende a formular outra, formular outra, formular outra, e aí você vai se tornando um mestre da pergunta. Jesus era um mestre da pergunta. Ele fazia perguntas poderosíssimas, perguntas que faziam as pessoas pararem para pensar e refletir. O que é a pergunta poderosa, Moisés? É esta. Essa é a pergunta poderosa, aquela que ajuda a pessoa com quem você está conversando, a pessoa com quem você está questionando, a parar e a pensar, a refletir na vida. E naquele parar, pensar, de repente surge uma luz, de repente surge um insight, de repente as coisas se tornam mais nítidas, né? Mais fáceis de se guiar, ou pelo menos mais fácil da gente ver o caminho por onde a gente vai passar. Então, e como que eu aprendo a fazer perguntas poderosas? Mas é só um jeito, grava no seu coração, só um jeito da gente aprender a fazer perguntas poderosas. Que jeito que é, Moisés? Fazendo. Fazendo. Não tem outro jeito. O resto é teoria, você tem que fazer. Lógico que você pode pegar alguns macetes, algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente tem, mas você tem que se questionar. Pega um caderninho e começa a formular perguntas poderosas. As primeiras não serão as mais poderosas, mas com o tempo você vai criar essa habilidade de perguntar. E perguntas é importantíssimo, né? Então faça pergunta. Jesus sabia disso, que ele chegou a perguntar para o cego o que queres que eu te faça, lá na entradinha da cidade de Jericó. Ele para e pergunta, né? O que queres que eu te faça? E o cego falou, eu quero ver. Todo mundo pensou, mas será que ele não sabe que o cego quer ver? Será que Jesus não sabia? Sabia. Jesus sabia e sabe todas as coisas. Mas ele queria ajudar o interlocutor dele, queria ajudar aquela pessoa a ele a saber. Jesus já sabia, agora queria ver se ele realmente sabia, queria que ele realmente fizesse uma escolha. Olha, se Jesus perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Quantas coisas teria para pedir para Jesus, né? Mas Jesus fala, o que queres? Então a pessoa começa a refletir, né? Olha, já que eu vou pedir, ele vai me conceder o que é mais importante. Então a pessoa entra dentro dela e começa a buscar o que é mais importante, o que vale a pena perguntar, né? O que é mais profundo. Mas toda pergunta é um grande começo. Então faça as perguntas livremente, porque às vezes a pergunta pode parecer simples para outra pessoa, mas para você talvez seja uma pergunta profunda. Então vamos lá refletir essa primeira pergunta. A pergunta é da Márcia. E a Márcia diz assim: traumas das gerações passadas interferem na vida familiar? Como curar esses traumas? Então são duas perguntas, né? Se os traumas das gerações passadas influenciam na geração atual, na vida familiar. Então vamos entender o que são os traumas, né? Traumas é o que é um trauma, mas então olha, você vê que legal, né? Uma pergunta leva a outra pergunta e leva a outra pergunta, e assim a gente vai se conectando com a arte de perguntar. Perguntar é uma arte. E nós vamos desenvolvendo. Então, o que é um trauma? O trauma é uma ruptura, é um impacto, é uma dor, é uma ferida, é uma chaga, é um acontecimento muito grande que aconteceu em algum momento e a gente não consegue lidar com aquilo. Às vezes não sabe lidar com profundidade naquele momento, criou um trauma, criou uma marca. Trauma é uma marca, é algo que aconteceu, que está ali. Então esse trauma vai ficar registrado infinitos, né? Vai ficar para sempre isso, né? E aí vai passando de geração em geração, não é assim? Passa, realmente influencia gerações, né? Os traumas das gerações passadas influenciam na vida familiar? Sim, Márcia, influencia. Então os traumas, as dores influenciam. E como que faz essa passagem? Como que é esse translado da dor por gerações?
como que ela passa? Então ela passa por exemplos de vida, por conexão, por histórias, por percepção. Então veja assim, vamos buscar um trauma lá da sua avó. A sua avó sofreu um trauma lá na infância dela. Olha quantos anos nós estamos voltando atrás. Quantos anos nós estamos lá atrás para encontrar com a criança da vovó lá atrás, assim? Então aquela criança que era apenas uma criança, sofreu uma situação que traumatizou, uma ferida. Talvez era uma criança alegre, feliz, de repente sofreu um abuso. É muito comum um abuso sexual. Infelizmente, no passado, muito, e hoje não é diferente também, né? Há muita coisa terrível por aí acontecendo. Então, vamos supor que a sua avó, Márcia, tenha sofrido um abuso lá na infância, há anos e anos atrás. E aquela dor feriu ela. Imagina aquele tempo, não tinha com quem falar, com quem contar. Se falasse, talvez ia apanhar, talvez iria ser responsabilizado pelo acontecimento. Talvez alguém ia dizer, isso é culpa sua, é porque você provocou. Isso é muito comum também nos abusos, infelizmente. E até próprio das pessoas que abusam, colocar essa culpa, essa carga naquele que foi abusado. Então sempre aquela pressão, olha, se você falar, eu vou fazer isso, ou isso foi sua culpa, e eu vou contar para sua mãe que foi você. E a criança, ela é indefesa, não é assim, ela é mais... A mente da criança, gente, ela ainda está aberta. Com o passar do tempo, ela vai se fechando. Nós nascemos com a mente aberta, viu? Nós nascemos com uma abertura para a gente pegar tudo. É preciso isso, faz parte da formação da mente humana, né? Do cérebro humano também. Até o cérebro não está formado até que a gente alcance uns 17, 18 anos, que ele vai estar realmente formado. A última parte do cérebro humano a ser formada é uma parte central que está aqui nessa região. E essa parte cerebral ela é responsável pelo amadurecimento da visão das consequências da nossa vida. Então, ou seja, a criança e o adolescente ainda não tem uma noção muito nítida do que acontece por causa que essa parte do cérebro humano ainda não está tão formada para perceber as consequências dos atos. Olha que interessante. E como a gente pode perceber se isso é verdade ou não, Moisés? Só olhar para trás, meu anjo lindo. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha se lá no tempo de adolescente você não era muito mais avoado, muito mais avoada, né? Assim, não pensava tanto na consequência do que ia acontecer, depois você vai se tornando um jovem, vai amadurecendo e depois um adulto e vai pensando, olha, né? Já é hora de ter juízo. Então é isso que está em formação. Mas não só o cérebro, a mente humana também. Então a criança com a mente aberta, tudo entra, ela não consegue questionar. Por vários motivos, não dá para a gente abordar tudo aqui, gente, mas um dos motivos é que a história intrapsíquica, ou seja, a história que ela carrega com ela, ainda é pequena. Ou seja, ela não tem muitas referências dentro dela, não tem muitas memórias, ela não viveu muita coisa, então ela não tem como comparar, fazer uma referência, uma comparação, se é certo, se não é certo. Ela aceita porque ela não tem referência. Com o passar dos anos, milhões e milhões de dados vão sendo armazenados na nossa mente e aí a gente passa a ter referência. Olha, eu acho que isso não é bem como você está me falando. Olha, aí a gente tem o cérebro humano vai buscar, vai conectar, né? As conexões neurais, né? As sinapses vão se conectar para a gente ter essa informação se aquilo é real, não é, se é bom ou não é. Vou fechar aqui, não vou entrar em pormenores, não é viável, não vai dar certo. Vamos ficar com a pergunta da Márcia fechando, senão o tempo voa aqui também, né? Então, como é que passa? Então, a avó sofreu essa situação lá atrás, num tempo de criança, o abuso, ela teve que guardar, teve que sufocar, sem compreender, sem entender a dor, a situação, aquela coisa, e guardou aquilo, ficou um trauma nela. Talvez não consegue, uma pessoa dessa pode passar o resto da vida sem ter uma vida sexual sadia, pode ter dificuldades no casamento, pode ter dificuldades no relacionamento, pode desenvolver aversão a homens, pode fazer opções sexuais, vamos dizer assim, consequentes ou sem nenhum cabimento genético, mas simplesmente pela dor, falando mais alto, pela experiência ferida, né? Se o homem é aquele que feriu, eu quero me afastar. De repente o abusador, a pessoa que fez isso geralmente alguém muito próximo, infelizmente, mais de 90% dos casos é alguém próximo, né?
Então, gera uma desconfiança do ser humano, uma ferida, uma dor. Sempre é assim, mas não. Nunca a gente pode generalizar. Isso eu estou falando da maioria. Mas as pessoas passam por isso e tira de letra. Ela tem uma resiliência instintiva, porque ela não tem uma memória ainda forte, não tem uma referência ainda dentro de si, mas tem uma intuição. É como se Deus desse uma intuição mais forte e ela se liberta daquilo, não fica presa e consegue superar aquilo dali. Mas quanto mais aquela criança, sua avó, com o tempo de criança sofreu, mais ela vai se tornar uma adolescente sofrida, uma jovem, uma adulta. Lógico que em qualquer momento ela pode curar, pode libertar isso. Isso é muito comum a gente fazer um processo e a pessoa se libertar daquilo de 20, 30, 40 anos. Para nós que vivemos momentos de oração, de cura, ou momentos de acampamento, a gente vê isso com muita naturalidade, né? Muito comum acontecer isso, né? Mas existem vários caminhos, né? Algumas pessoas buscam a questão mesmo da constelação familiar, né? Outros vão buscar a psicanálise, outros vão buscar... Tem tantos caminhos, né? O que funciona, o que não funciona? Funciona aquilo que você acredita. A hipnose, né? Também algumas pessoas vão buscar, eu também fiz curso de hipnose também, conheço bastante da área. Então, o que é que funciona, Moisés? Funciona aquilo que você acredita. Então, aquilo que você acredita vai funcionar. Então, olha assim, influencia. Por quê? Porque a avó viveu lá atrás, depois a mãe conviveu a sua mãe conviveu com a sua avó, que foi ferida, aquela pessoa ferida, e carregou aquilo, assimilou, e aí, de repente, a sua mãe também tornou-se uma pessoa mais distanciada, mais fechada, mais assim, o comportamento, a gente arrasta comportamental. E aí, de repente, você também acabou pegando isso. Mas olha assim, como curar esses traumas? Primeiro é trazer consciência em todos os níveis, sempre a consciência, a luz da consciência é muito importante. Então, trazer consciência é fundamental. Quando você vai percebendo o que aconteceu, percebendo que aquilo não é normal, percebendo que tem alguma coisa ali, que tem algo que você precisa fazer um processo de trabalhar aquilo, de curar aquilo. Então, à medida que você vai tendo essa consciência, você pode agir. Eu não posso agir onde eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, gente, que agora que está chovendo, que lá fora tem algo que não pode molhar, como que eu vou lá guardar aquilo? Vai ficar lá molhando e vai estragar. Mas se eu tenho essa consciência, tem algo lá que eu preciso, entende? Aquela ficha que cai, aí eu vou lá e vamos mexer nisso, né? Então é importante a gente ter momentos, Márcias, de cura dos traumas, né? Pode ser encontros, treinamentos, a gente faz muitos nos treinamentos. É fantástico quando as pessoas encontram a cura, porque elas respiram profundo, elas superam aquilo, elas como se tornassem outras pessoas. Quanto tempo leva para a cura acontecer, Moisés? Às vezes, piscar de olho. Piscar de olho a gente liberta uma pessoa. Não é a gente que liberta, é a pessoa que se liberta, né? Tem um testemunho muito lindo, um dia eu vou trazer aqui para você, falando que eu lembrei de uma menina que fez conosco treinamento, lá de Douradina. Não vou citar seu nome aqui, mas você já, quando ela souber, vai ser dela que eu estou falando, né? Porque a pessoa ficou um testemunho muito forte, de uma superação de coisas de anos e anos, de uma dor muito, muito sofrida. E foi libertador, porque foi assim, um piscar de olho e ela já era outra pessoa. E a vida, nossa, muda, né? Então os traumas passam, Márcia, e como a gente cura? A gente cura, na maioria das vezes, perdoando. É difícil ter um remédio melhor que esse. E é difícil, eu falei ontem, antes de ontem, sobre o perdão. O perdão se torna mais fácil quando a gente, ou mais acessível, ou mais... Eu tenho mais energia para dar o perdão quando eu consigo inocentar as pessoas, usar as ferramentas que Jesus usou, né? Eu falei ontem, antes de ontem. Aí eu consigo perdoar. Perdoar, gente, é largar lá atrás o trauma, é largar lá atrás a dor, é deixar lá. Então, às vezes, o processo de cura é a gente empoderar a pessoa, dar ferramentas para ela, para que ela possa ir nessa área. É preciso ir com pessoas certas, viu, gente? É porque é algo muito delicado, é algo muito, assim, muito íntimo, né? E aí a gente tem que ir com muito carinho, com muito jeito, né? Jeito no falar, jeito... pegar a palavra certa, né? A encaixar aquela palavra que vai na veia, aquela que vai curar.
É aquela coisa, às vezes não é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, às vezes é um insight, é um entendimento, é aquilo que gira a chave. Então é importante para esses momentos a gente estar num clima ideal. E aí é lógico que a gente chora, a gente vivencia isso muito profundo, porque a emoção faz aquilo ficar guardado de maneira muito forte. Eu ainda vou falando com você ao longo dos programas como que a emoção é poderosa, porque foi a emoção que registrou o trauma. A gente tem que pôr na emoção, porque foi a emoção que trancou aquilo lá atrás. E é a emoção que vai abrir. Como eu digo aqui para as crianças, às vezes, para mim mesmo também, a mão que tira é a mão que coloca, né? Então, se é a emoção que fechou, a emoção vai abrir também. Então, a gente pode fazer esse processo. Então, olha assim, buscar a cura. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, Márcia, fechando a sua questão aqui para mim e para outra, não encabule com isso, não fique encabulada, né? Aquela pessoa que fica obcecada por isso, eu tenho que ter uma coisa atrás, tem uma coisa lá atrás, tem uma coisa, aí vai ter mesmo. Ainda que não tenha, olha que legal, ou que terrível, né? Ainda que não tenha, você vai criar aquilo. E aí precisa cuidado, né? Precisa muito cuidado. Essas coisas a gente tem que ser sempre com muita sabedoria, com muita prudência, até buscar quem realmente sabe fazer, que sabe fazer de um jeito que a gente aceita, né? Dentro da nossa fé, isso é importante também, né? Que as pessoas busquem isso dentro da sua fé, porque cada um tem uma fé, um jeito de expressar as fé, e às vezes você vai buscar onde você entra em choque com a sua fé, e aí você resolve um trauma e cria outro, né? Então é importante também você estar em harmonia com aquilo que você acredita, com os seus valores, com quem você é, né? Isso eu acho que é muito importante. Se eu fosse procurar alguém, eu procuraria também alguém que nós temos valores em comum, né? Eu acho que isso fica mais fácil. A gente faz sua pergunta aí, tá? Fechei com a Márcia aqui. Márcia, não sei se te ajudei. De repente pode estar falando disso em outro momento. Cristiane está com a gente. Por que sentimos, a pergunta da Cristiane é o seguinte, por que sentimos medo em executar algo que parece tão simples? Vamos lá então, Cristiane. Por que sentimos medo em executar algo que parece tão simples? Parece tão simples para quem? Para quem aquilo é simples? Aí a gente precisa parar para refletir essas questões. Então, perguntas levando a outras perguntas. E porque às vezes até parece simples e talvez até simples, mas simples para quem? Olha, eu gosto dessa metáfora assim, olha, um dia eu, você e talvez todos que estão conosco hoje, um dia foi muito difícil para você segurar uma caneta na mão ou segurar um lápis na mão. Talvez foi muito difícil para você escrever o seu nome. Olha que loucura. Foi difícil para você. Hoje talvez é muito simples. Hoje talvez é muito simples. Escrever o nome é algo simples, né? Mas é simples para quem? Simples para quem sabe. Simples para quem já aprendeu. E talvez o simples aqui é algo que seja assim, fácil para alguém fazer, né? Nossa, eu vejo que a pessoa faz aquilo com tanta facilidade, ou é tão simples, né? Mas para mim talvez não seja simples, né? Então isso é importante, Cristiano, você perceber assim que às vezes para você ainda é algo complicado. Ou se é para outra pessoa, talvez para aquela outra pessoa é algo complicado. Talvez você tenha um filho, tenha um esposo, alguém. Você fala, mas por que você não faz isso? É tão simples. Mas e para ele é simples? Olha, para mim hoje é simples estar aqui, né? Falando com vocês aqui, transmitindo ao vivo. É tranquilo, é prazeroso. Olha que legal, é prazeroso. Eu gosto daqui, fico feliz, eu me realizo aqui. Hoje eu estou muito grato a Deus assim pelos meios de comunicação que a gente pode estar juntos, né? Eu tenho muitos projetos para a gente estar bastante juntos. Semana que vem eu vou partilhar com você projeto novo também. Vou precisar da sua ajuda semana que vem, vou falar com você aí. A gente vai poder também viver momentos mais íntimos também. Eu vou disponibilizar para você uma possibilidade de você de repente estar comigo pessoalmente, só nós dois também, num diálogo também. Mas aí semana que vem eu te explico isso também, na segunda-feira, para a gente trabalhar isso daí.
Mas hoje é até prazeroso, mas um dia foi custoso. Hoje é gostoso, um dia foi custoso, foi difícil. Olha, as primeiras vezes, terrível, não é assim? Gente, que vergonha, que desacerto, desarranjo, que sensação desconfortada, né? Que coisa mais esquisita, mais estranha, mais complicada. Se agora é simples, antes era complicado. Hoje é fácil, entende? Então, porque nós sentimos medo de executar coisas simples? O medo vem do desconhecido, daquilo que eu não estou acostumado a fazer. O medo é fruto do desconhecido, que eu não estou acostumado a fazer. Toda vez que eu faço algo várias vezes, uma hora o medo vai embora. Pensa uma pessoa que nunca dirigiu na rodovia, sempre dirige seu carro, tem carteira, tem tudo, mas só dirige na cidade, ali. E um dia ela vai fazer uma viagem, vai pegar a rodovia e vai cruzar o estado. Não vai dar um medo? Vai. Isso é coisa complicada? Não, é simples. Mas simples para quem? Para quem já fez isso. Para ela dá medo. Mas aí ela vai, e chega uma hora que para ela também vai se tornando algo mais natural, mais simples, mais comum. Então veja assim, é importante mais a gente ir fazendo. Apesar de estar complicado, apesar do medo, a gente precisa fazer. É à medida que você vai fazendo que você vai conseguindo fazer daquilo algo fácil, né? Então não tenha receio, né? Você que está conosco, manda a sua pergunta para a gente poder conversar nessas situações que você precisa conversar. Creuza, um bom dia a você. Paz também de Jesus para você. Johnny também, Deus abençoe. Cidade Gaúcha que está com a gente. Um carinho a vocês. A Nina também com a gente. Aqui também nós temos mais pessoas conosco aqui também. No Insta também, não estou conseguindo ver direitinho aqui. Mas dizendo aqui a Márcia, dizendo que ela está no Insta, dizendo assim, que ajudou, né? Que bom que ajudou. Então, qual é a sua pergunta? Nós temos aí mais uns 10, 15 minutinhos para a gente refletir uma questão que você talvez está no coração. E se você não quiser colocar seu nome, só manda a pergunta aí, a gente vai vendo aqui, vamos se organizando, né? Como lidar com pessoas que já vêm armadas em atitudes ou palavras quando tentamos puxar uma conversa saudável? Fantástico, hein? Fantástico, show de bola, viu? E é a Cristiane com a gente de novo aqui, show de bola, Cristiane, parabéns, viu? Show. Pergunta poderosa, viu? Muito bem formulada, muito boa, isso mesmo, fantástico. Então vamos lá, como lidar com pessoas que já vêm armadas? O que é isso, Moisés? É pessoas que já vêm na defensivas. Por que as pessoas estão armadas? Porque elas têm medo, porque elas se sentem vulneráveis, porque em algum momento, talvez aquele trauma que a Márcia estava falando, ela está carregando, porque em algum momento ela precisou se proteger. Ela está armada, é uma proteção. Então, muitas vezes, ela já passou por situações complicadas, então agora ela está assustada. Recorda aquela metáfora antiga que é muito poderosa? O gato escaldado da água quente tem medo da fria. É isso daí. Essa é uma pessoa que já passou por situações, então ela está já na defensiva, está protegida. E ela está protegida em atitudes ou em palavras quando tentamos puxar uma conversa saudável. Então, como que a gente consegue lidar com essas pessoas? Como desarmar essas pessoas assim? Como a gente não pode ser uma ameaça, viu, Cristiane? Em momento algum a gente pode se tornar ou uma ameaça ou que aquela pessoa perceba ou interprete que a gente é uma ameaça. Ela já é uma pessoa na defensiva, qualquer coisinha ela vaza. Eu uso também aquela metáfora assim de uma plantinha que tinha, e tem ainda, né, no sítio, nos cantos, por assim, no jardim, às vezes, chama dormideira. Cada um dá um nome, tá? Eu conheci como dormideira. É aquela que a gente rela o dedo nela e ela se encolhe, se fecha. Não sei se vocês já viram essa plantinha por aí. Então, alguns seres humanos são assim, se você relar, ele já é... Então, como que eu faço para lidar com a situação?
Então você não se aproxima muito, sabe? Mantenha uma certa distância, um certo distanciamento. Por quê? Proximidade gera medo. Ela está insegura, ela se arma. Então mantenha um pouco de distância. Distância física mesmo, viu? Até distância física, mantenha um pouco. Tem gente que é assim, ele vai chegando, quer chegar em cima da gente, né? É o jeito dele, eu entendo isso. Mas uma pessoa dessa vai ter dificuldade com uma pessoa que tem essa situação que o Cristiano está colocando aqui. Porque ela vai sentir uma invasão, é invasiva, a pessoa vai chegando toda... Não. Então você chega, mas deixando uma distância física, né? Você mantém ali uma certa distância física. E você também cuida das palavras, não é assim? Você não vai direto ao objetivo seu, àquilo que você quer falar. Você vai ouvir é importante, entrar no mundo dela, dar o tempo dela aceitar você. Essas pessoas, se você chega de uma vez, assusta, né? Então você vai chegando aos pouquinhos, não é assim? Senão você assusta. Se você vê pássaros lá fora e você chegar de uma vez, os pássaros voam. Mas se você chegar aos pouquinhos, eles vão acostumando, não é assim? Então a gente vai acostumando essas pessoas com a nossa presença. E aí você fala de coisas banais, comuns, nada que gere atrito, nada que seja algo que vai causar uma situação. Você já observa ela, recorda, eu falei isso aqui várias vezes, seja observador, observa aquela pessoa e busca compreender o que tem atrás, por que ela está assim, por que ela é ressabiada, por que aconteceu na vida dela. E aí você vai chegando com um jeitinho, ela vai falar alguma coisa, você fala em cima do que ela falou. Fala a partir do que ela falou. Você não traz algo novo que já assusta. Primeiro você vai ganhar ela. E outra questão, assim, Cristiane, nunca trabalhe a razão. Nunca comece com a razão com essas pessoas. Com qualquer uma, né? Mas com essas em especiais. Comece com o coração. Então, comece ganhando o coração. Ganhando a intimidade com ela. Vai chegando aos pouquinhos, sem que ela perceba. E aí você vai, a partir dali, é que você vai conseguir ajudar ela a desarmar. E é um processo que é importantíssimo a gente fazer. Às vezes, gente, essas pessoas são pessoas próximas nossas. E a gente precisa aprender como fazer isso, né? Desarmar. E é muito simples, viu? Eu digo assim, sei lá, né? A gente já falou aqui hoje também. Simples para quê, né? Para mim é tudo muito simples porque eu faço isso com muita tranquilidade, né? Então você não fala, você escuta, né? Padre Zezinho nos ensinou isso, né? Dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Entende? Como é que eu faço isso? Eu ensino isso nos treinamentos. Escutando. Se você não souber escutar, não sabe falar. Por que eu sei falar? Por que eu sei falar com as pessoas? Falar nos momentos, nas situações. Gente, tem hora que você pega umas situações que você... Por que Jesus sabia falar? Porque ele sabia escutar. Por que um professor sabe falar numa sala de aula se ele souber escutar? Por que o padre vai saber falar se ele souber escutar? Se não souber, não vai saber falar. Você pode ser o que for, se você não souber. Como que um pai sabe falar com um filho? Quando ele sabe escutar. Se não souber escutar, não tem jeito. Se o patrão não souber escutar o funcionário, e aí a gente tem que escutar em vários níveis. Escutar o que a pessoa está falando, que é só 7% da comunicação. Escutar o tom de voz que ela fala, o jeito, o pausamento da voz, a cor, a alma, a emoção que ela está colocando na voz, as vibrações das cordas vocais. E aqui já é 38%. Olha como é que é a comunicação, 7% é as palavras, agora o jeito que eu falo. Às vezes você pode falar para o filho, olha, não vai lá não. Olha, agora você fala, filho, talvez não seja bom você ir lá. Percebe como há uma diferença? Às vezes não é o não que a gente escuta, mas é a forma que a gente escuta aquele não. É a forma com que a pessoa consegue colocar aquele não que faz a diferença. E aí... 55% da comunicação é isso daqui. É postura corporal, é semblante, é olhar, é todo um conjunto daí, né? A nossa fisiologia que está falando mais alto. Por isso, às vezes, o marido fala para a esposa, nossa, eu te amo, mas ela olha para ele, mas será? Né? Já viu quando a pessoa fala, nossa, eu admiro você, mas você está olhando para ela e fala, blá, 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 né?
E você sabe, porque o rosto, o semblante fala mais do que as palavras, não é assim? Então é isso, olha, percebe que a pessoa que está armada, Cristiana, é uma pessoa que já sofreu na vida, você tem que saber chegar, ganha primeiro o coração, depois a razão. Então vai falar, primeiro escuta e depois você fala em cima do que ela falou, sem discordar ali, entrando em rapport, né? A gente fala em entrar em rapport, entrar em frequência, entrar em sintonia, a gente fala em, né, a programação neurolinguística vai falar em copiar, para depois você conduzir, ou vai falar em espelhamento, né? Em modelagem. Então são todas ferramentas. No fundo é a gente tirar um pouquinho o olhar de nós e colocar um pouquinho o olhar no outro, buscar compreender o outro, é querer pensar um pouquinho, é ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz isso, a gente, com verdade, né, Cristiano? Querendo ajudar o outro, querendo contribuir com o outro. Não é querendo ver o meu lado, eu fazer isso porque eu vou ganhar a pessoa. Não. A gente pode ganhar um ser humano em 1 minuto, em 30 segundos, com extrema facilidade. Mas por que eu quero ganhar aquela pessoa? Só para que ela faça o que eu quero? Isso é manipulação. Existem técnicas poderosíssimas que manipulam as pessoas. Isso é muito fácil. Mas não é o legal. O legal é quando você realmente quer contribuir com a pessoa. Quando você quer ajudar a pessoa, porque aí você não se frustra, aí você não se cansa. E aí você ajuda você mesmo. Porque quando você ajuda o outro, você ajuda você mesmo. Agora, quando você manipula o outro, olha que terrível, você manipula você mesmo. Então, manipular o outro é manipular nós mesmos. Mas compreender o outro é compreender a nós mesmos. O Paulo está com a gente aqui. Paulo Sossai, olha a benção com a gente aqui. Que legal, meu amigo. Saudade de você, viu? Saudade de você, sua esposa, Luiz, os filhos, né? Família. Saudade da Regina, saudade de vocês aí. Vocês moram no nosso coração, no meu coração, na minha história. Meu carinho a você. Que bom saber que você está conosco. Deus abençoe sua vida, né? A gente tem memórias bonitas. Estou falando de você, minha mente está assim, ó, abrindo janelinhas, né? E trazendo memórias, tantas coisas lindas que a gente viveu, viu? Deus abençoe você. O que seria uma pergunta poderosa? Ótimo, essa é uma pergunta poderosa, Paulinha. Essa é uma pergunta poderosa. É aquela pergunta que vai trazer luz. Uma pergunta poderosa, perguntas poderosas, é a pergunta que você faz a pessoa ficar sem resposta. Essa é a melhor de todas. Essa vale 1 milhão, viu, Paulinho? Essa vale 1 milhão. Aquela pergunta, você pergunta para a pessoa, ela baixa a cabeça, ela olha para o chão, ela fica ali. Ela quer falar e não fala. Ela fica pensando. Por quê? Ela está entrando em camadas mais profundas, né? A mente humana tem várias camadas, né? O ser humano, né? Tem várias camadas, né? Como diz lá no desenho do Shrek, uma vez assisti, falando que o ser humano, que os ogros eram igual cebolas, tinha várias camadas, né? Então o ser humano também é assim, cheio de camadas. E Jesus nos chamou aí para camadas mais profundas. Jesus disse assim, saia das águas da superfície e vai às águas mais profundas, né? Eu recordo que a gente fez até um tema de acampamento, não foi, Paulinho, lá, o pessoal de até águas profundas, né? Então a gente vai nas águas profundas. Perguntas poderosas, aquelas que levam ou que ajudam as pessoas a irem às águas profundas dentro delas. Então, a pergunta poderosa é aquela que faz uma introspecção, faz a pessoa entrar dentro dela, faz a pessoa mergulhar dentro dela e ir mais profundo, porque é mais profundo que está a situação. Ela sai daqui da balela, do blá blá blá. Superfície é aquilo que está aqui. Quando você faz uma pergunta, Paulo, para alguém que te responde na hora, na lata, na bucha, essa pergunta é fraca. Olha que coisa. Toda vez que você fazer uma pergunta para um funcionário e te responder na lata, na bucha, é fraca. Não, isso não gerou reflexão. Pergunta poderosa é aquela que a pessoa dá uma engasgada. Ela tem que dar uma engasgada, né? Ela tem que dar uma parada. E aqui eu vou abrir um pormenor bem rapidinho, eu estou vendo que o tempo está voando. Olha assim, Paulinho. Nos nossos treinamentos em coaching, eu gosto de colocar essa questão aqui com uma passagem da Bíblia. É aquela passagem onde Jesus, ele morre na sexta-feira santa, ele ressuscita na manhã de domingo e ele se encontra com Pedro. Jesus é o cara também, né?
E eu falei para você que Jesus é um cara da pergunta, viu? Ele é o grande perguntador. Vai ter o evangelho para você ver. Às vezes a gente não via isso porque a gente não estava com esse foco. Agora que eu coloquei esse foco na sua mente, foco é um comando, é um programinha, né? Coloquei na sua mente, você vai ver, quando você lê, você vai começar a encontrar mais perguntas agora na Bíblia, porque eu estou falando isso para você. Então toda fala também é uma programação. A gente vai também compartilhando isso. Então Jesus está na manhã de domingo e ele se encontra com Pedro. E ele faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro responde na lata, na bucha. Senhor, tu sabes todas as coisas? Tu sabes que eu te amo? E Jesus acho que deu uma parada, deu uma respirada. É Pedro mesmo. Sempre impulsivo, né? Pessoas impulsivas é assim. Aí você tem que ir mais profundo com a pessoa impulsiva porque ela tem dificuldade de entrar dentro dela. Ela é só na superfície. E aí Jesus pensou, Pedrão, tá difícil. Mas vamos de novo. Aí Jesus faz a mesma pergunta. Olha que poderoso Paulo. Ele faz a mesma pergunta 2 vezes. Jesus, mas eu acredito que agora ele deu uma mudada, já deu uma profundidade. Ele já deve falar de Pedro num outro nível, um nível de voz, um nível de olhar, uma coisa mais assim, né? Sabe aquela coisa que já deve ter chegado um pouco mais perto, né? Porque eu acho que Cristiano, eu acho que Jesus fez aquilo que eu falei para você. Eu acho que ele ficou um pouco longe de Pedro na primeira vez, porque Pedro estava na defensiva. Pedro estava... Então, na segunda vez, Jesus faz mais perto, mais íntimo, assim, e pergunta para ele a mesma coisa. Pedro, tu me amas? E Pedro, novamente, acho que dá uma bobeada, né? Aquela já pegou mais em seguida, logo também, ele já fala, olha, tu sabes todas as coisas? Tu sabes que eu te amo? E aí eu acho que Jesus, novamente, deve ter feito aquilo que ele fez com Maria Madalena, né? Deve ter feito aquilo que ele fez com a mulher pega em adultério. Né? Uns falam que é Maria Madalena, outros não falam, não sabem, os estudiosos ficam perdidos, mas vamos colocar que seja. E aí, com aquela mulher pega em adultério, Jesus foi riscar o chão, né? Falei isso ontem, não foi fazer nada, ele não foi responder, ele foi riscar o chão. Eu acho que Jesus deve ter parado um pouco, pensado. Porque quando eu paro e penso, a pessoa que está comigo começa a olhar para mim e fala, o que está acontecendo, né? E aí esse questionamento, essa dúvida que está acontecendo, ele baixa a guarda. Eu consigo colocar uma direta, né? Direto no queixo, né? Seja uma pergunta poderosa que vai derrubar aquelas argumentações, que vai ajudar a pessoa a derrubar aquelas barreiras que estão dentro dele. Então aí eu acho que, olha, que Jesus vai fazer a pergunta pela 3ª vez, Paulo. Olha, imagina 3 vezes a mesma pergunta. Ele não mudou nem a pergunta. Só que aí eu acho que aí a coisa foi para arrebentar, né? Aí Jesus deve ter chegado bem perto de Pedro. Talvez se fosse eu, né, eu gosto de fazer isso quando já chega, já pega na mão, aí acabou, né? Aí já arrebentou. Ou põe a mão aqui no ombro, né? E olha profundo, sabe aquele olhar profundo que a gente tem de olhar para as pessoas, aquele jeito profundo. Quando a gente olha na alma da pessoa, você já recebeu um olhar assim? Eu já recebi muitos, já dei muitos olhares assim, quando a gente olha na alma da pessoa. Eu acho que Jesus olhou na alma de Pedro, lá dentro. E eu acho que Pedro fez a experiência que eu fiz num acampamento também, de ver no olhar daquele que te olha aquilo que você já não era capaz de ver dentro de você. Então Pedro olhou lá dentro daquele olhar de Jesus e viu dentro dele mesmo, porque o olhar de Jesus estava dentro de Pedro. E Pedro se emocionou. Olha que interessante. A emoção que está abrindo do trauma lá da Márcia, né? A emoção. Pedro se emocionou. Está lá no Evangelho, pega para você ver. Tem lá um pormenor que Pedro se emocionou. Pedro caiu em si, Pedro chorou. E Pedro disse com lágrimas, com verdade, com profundidade, arrancou lá de dentro aquilo e disse com a alma para ele a mesma resposta também, né? Se Jesus fez a mesma pergunta, dando tempo de Pedro respirar, Pedro deu as mesmas respostas também, à medida que Pedro foi aprofundando. Eram as mesmas respostas, mas em níveis mais profundos. A primeira pergunta foi nesse nível, depois nesse, e aí profundo, não é assim? Lado profundo. E Pedro diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro tirou lá de dentro. E aí Jesus deve ter pensado, Pedro, agora você entendeu. Agora você entendeu. Nas outras respostas, Jesus dizia assim, cuide das minhas ovelhas.
Nessa última resposta, agora Jesus diz assim, apacenta minhas ovelhas. Apacenta. Ou seja, Jesus está dizendo, é você mesmo, Pedrão. E olha, Jesus fez 3 vezes a pergunta. E Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então, olha, 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus perguntou. Uma cura, né? Uma cura nos mesmos níveis, nas mesmas situações. Até que Pedro se perdoasse. Não era Jesus que tinha que perdoar Pedro. Era Pedro que tinha que perdoar Pedro. Que loucura, né? E à medida que Jesus vai ajudando com as perguntas, Pedro vai descendo e Pedro é capaz de se perdoar. E dali para frente, viu, a coisa mudou. Pedro sai daquela situação e depois Pedro vai para o cenáculo e Pedro vai dizer de dedo, olha, esses que vocês condenaram, este Jesus que vocês condenaram, ele vai... Agora ele não tem medo, agora ele tem coragem, porque ele foi curado. Então não tem mais medo agora. Agora as coisas não são mais complicadas para ele. Agora é simples assim. Vou fechar aqui com uma última pergunta aqui, porque o tempo voou. Estamos... Nossa, mãe. G.I.C. Farias. Eu acho que é isso, gente. Às vezes tem uma dificuldade, você já percebeu também, né? Quando não há possibilidade de me afastar, como lidar e conviver da melhor forma possível com uma pessoa tóxica? Misericórdia, hein, bênção? Misericórdia. Então vamos lá entender. Quando eu falei de me afastar, não é se afastar fisicamente da pessoa, só naquele momento da conversa, tá? Tem pessoas que a gente tem que conviver com elas. E aí, olha, eu vou dizer umas coisas bem facinhas aqui para você entender e a gente fechar aqui, ó. Primeiro, inocentar o culpado. Eu já falei disso ontem, pode ir lá, se você não acompanhou, veja lá que eu falei disso. É uma pessoa tóxica, isso é terrível. Essa palavra é muito dolorida, é muito sofrida, e qualquer outra palavra que for usada nesse contexto é terrível. Talvez poderia falar com uma pessoa terrível, com uma pessoa... Nossa, como é difícil conviver com uma pessoa... Eu não gosto de falar essas palavrões, então fica até difícil eu falar para você. Mas à medida que você taxou ela assim, ela é assim. Não para os outros, para você. Então você está criando essa pessoa para você. Geice, você está criando isso para você. Você está criando ela tóxica para você. Você está fazendo isso. Às vezes, com outras pessoas, ela não é tóxica. Então, veja, talvez você está criando, contribuindo com ela, até com as suas palavras, porque a palavra é poderosa. Então, eu diria para você, ó, muda essa palavra, começa por aí, fazendo uma mudança da palavra que você coloca para essa pessoa. Coloca uma palavra mais suave. Igual Jesus, depois mais suave, até que um dia você consegue uma palavra boa, né? E eu, a Eva e as crianças aqui, que são adolescentes hoje, né? Nossos filhos, nossa família aqui, nós colocamos a palavra bênção. Então, quem já fez acampamento, treinamento conosco, já sabe, né? Tudo pra gente é uma bênção, né? A internet travando é uma bênção, né? O vizinho piseiro miserável é uma bênção, né? Assim, então, tudo para nós é uma bênção. E eu acredito mesmo que é uma bênção. E aí eu vou dizer para você, é uma bênção conviver com uma pessoa dessa. Por quê? Ela desafia você, você pode crescer. Quando eu encontro uma pessoa que é difícil da gente conviver, eu digo para mim mesmo, sabe o que eu digo? Eu digo assim, olha, se eu conseguir conviver com essa pessoa, cara, o resto eu tiro de letra. O resto eu tiro de letra. Então essa pessoa aqui, se eu conseguir, e quando eu quero eu consigo, não é assim? Todo mundo consegue. Então aí você diminua isso, né? Vai dando outros nomes para a pessoa, vai dando outras palavras. Eu vou falar com isso em outro momento, não dá tempo hoje, mas eu fiz isso muitas vezes e funcionou. Funcionou maravilhosamente. Aquela pessoa se transforma. Se você tem algo, fala, isso é uma porcaria, é uma porcaria. Você tem um carro, fala, esse carro é uma porcaria, carro é uma porcaria, vai ser uma porcaria. Mas você pode transformar a porcaria numa bênção. Se você começa a falar, nossa, esse carro aqui até que ele não é tão ruim. Quando você não pode falar que é bom, você fala até que ele não é tão ruim, até que ele é mais ou menos, sabe? Que até é bom esse carro, até que esse carro é bom, cara. É uma bênção, tá vendo? Você vai fazendo um processo. Às vezes não dá para saltar de uma vez, né? Porque a gente às vezes não consegue, vai contra o cérebro. Aí tem que usar o talvez, o será, que eu também já falei, não vou poder falar agora. Então, olha assim, não veja a pessoa como tão terrível, diminua isso, porque você vai enfrentar o que você vê, se você vê isso, aí você vai enfrentar.
Ajuda, veja na pessoa o que você não via de bom, começa a buscar os pontos bons, ela tem. E quando você encontra, há uma tendência dela encontrar também. Você vê, Jesus não falou nada com Pedro da história da negação, falou? Ele nem tocou no assunto. Pedro estava na defensiva, estava armado, porque ele estava na cabeça dele, cara, eu neguei, ele vai falar disso aí, nem falou. Olha o pai do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo chega lá, o filho pródigo chega com aquela lenga-lenga, né? Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. O pai escutou? Não, o pai nem ligou. O pai nem falou da herança. Ele estava achando que o pai estava preocupado com a herança. Olha, que não tinha caído a ficha de quem era o pai ainda. Voltou mesmo sem saber quem era o pai. O pai disse, ô filho, hoje vamos fazer festa, né? Você estava morto e ressuscitou. Você estava perdido e foi encontrado. Márcia, essa pessoa difícil aqui que você colocou, tóxica, está perdida. Ela precisa ser encontrada. Encontra ela dentro de você, encontra algo bom dentro dela. Você vai ajudar ela e vai ajudar você mesmo. Se você conseguir lidar com ela, você vai lidar com qualquer pessoa, não é assim? Então, o primeiro passo para lidar com pessoas assim é inocentá-las, ou seja, é buscar o que elas têm de bom. Para de ver o que está aqui. Isso aqui é superfície que eu falava para o Paulo. Sai da superfície, vai no profundo dessa pessoa. Tem algo bom lá dentro. Tem gente, que é igual um monturão de lixo. Você tem que ir lá e revirar o lixo, revirar, até que você acha algo bom para reciclar. É isso. Tem alguns seres humanos que são assim. Você tem que ir lá, revirar, até que você encontra algo bom. Aí você foca naquilo e tudo que eu foco expande, virou. Aí você fala para aquela pessoa, nossa, que legal isso. E a pessoa vai mudar, sem perceber. Quantas vezes as pessoas mudaram sem perceber em nossos treinamentos? Eu pergunto, o que aconteceu? Eu não sei. Mas você mudou? Mudei. A vida mudou, as coisas mudaram. Como é que você sabe que você mudou? Ah, lá em casa não tem mais briga, não tem mais discussão. Mas nem sabe o que aconteceu. Então é isso daí, gente. Se a pessoa é difícil, pensa, a gente também não é tão fácil, né? Tem que olhar para a gente também. A gente às vezes também não é tão fácil. Às vezes minha esposa diz assim, já também ouvi isso de outras pessoas, qualquer pessoa se dá bem com Moisés, né? Então, por quê? Porque eu vou buscar o que tem de bom nas pessoas. Então, se qualquer um de nós, se buscar o que tem de bom, a gente consegue, a gente se empenha. Isaías Honorato, que saudade, meu amigo. Olha, pessoas aí me desmontam, né? A gente tem muito carinho, né? Que bom. Fico feliz com você estar conosco. Jesus fez uma cura interior em Pedro. É isso aí, Isaías. Uma cura interior profunda. Então, olha que bonito. Obrigado, Isaías, por você colocar essa questão. A cura interior, nós podemos fazer num processo de oração ali, seguindo, caminhando. Podemos fazer num processo de regressão, podemos fazer num processo de hipnose, podemos fazer num processo de... eu acabei de falar para você, constelação, né? Constelando, qualquer situação. E podemos fazer num processo de conversa. Isso daqui é que a gente não tem umas palavras que não dá para eu falar para você, que às vezes eu teria que explicar o que eu estou falando. Mas olha assim, Jesus fez a cura interior falando, entre aspas, normalmente, não é assim? Numa conversa normal. E Jesus fez uma cura interior. Durou quanto tempo? É assim? Então, às vezes, a gente pode fazer uma cura interior profunda em alguém de maneira tão simples, de maneira tão natural. Natural, essa é a palavra, né? Com tanta naturalidade. E quantas vezes a gente escuta um amigo, né, Isaías? A gente escuta um amigo, e aquele escutar o amigo é um processo de cura interior. É um processo da gente ajudar aquela pessoa a encontrar a cura dentro dela. Então, quando a gente escuta na profundidade também, porque tem níveis de falar em profundidade, tem níveis de escutar na profundidade. Quando a pessoa está aqui no celularzinho dela, e você conversando com ela, está aqui, sai fora, que ela não está escutando você não. Ela está no outro mundo. Está na superfície da superfície da superfície. E se você também, em algum momento, vocês estão conosco, fica assim quando alguém está falando, você está na superfície, a pessoa vai embora. Se um filho chegar para falar com você, se você não pode parar ali o celular porque é algo muito importante, fala, filho, espera só um tiquinho, vou fechar aqui, tá, pronto. Fala agora, filho. Pode falar. Entende?
E se é algo não tão importante, chegou, já dá uma ajeitada ali, para ali, trava-se um vídeo, trava-se alguma coisa, dá uma pausa ali, olha para a pessoa. Joga aquilo do lado, né? Às vezes eu tô lá, minha esposa chega, vai cutucando, fazendo um piseiro, joga pro lado. A gente vai dar atenção. Isso é importante. Isso cura também. Isso faz a pessoa sentir-se o quê? Amada, importante, especial. Isso é cura interior que o Isaías colocou aqui. Fazer alguém se sentir especial, gente, é cura interior. Profunda. É restaurar, é trazer luz. E aí, Jesus é show, não é assim? Jesus é o cara que sabe fazer isso com maestria. Então, ele é aquele que fez tudo perfeito, né? Eu disse ontem, Jesus fez bem todas as coisas. Eu vou fechar aqui, vamos rezar para a gente fechar também, né? Agora também, assim, é um momento também de cura interior, não é assim? Que Deus alcance você, Paulo, Isaías, Cristiane, Márcia, né? Que Deus alcance todos vocês que partilharam conosco perguntas, talvez outros que eu não consegui pegar. Você que está conosco, que não perguntou, mas questionou dentro de você, ou acolheu aí dentro de você. Que Deus, que Jesus purifique você, purifique a sua mente, seu coração. Entenda que atrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida, ou que se sente ferida. Entenda que as pessoas que estão armadas, protegidas, precisam de atenção, precisam de carinho. Perceba que aquela pessoa que não gosta de ficar próxima, ela está se isolando porque tem algo que ela precisa de ajuda. E você pode fazer isso, você pode fazer o processo de cura interior, como Isaías colocou aqui, numa conversa, num olhar, num abraço, quando você pode abraçar, né? Agora com essa pandemia, mas os seus você pode. Quando você se aproxima, eu saí para caminhar aqui, fui ali no portão ali da vizinha aqui, do lado de baixo, vi umas orquídeas que tem na árvore maravilhosa, catei uma florzinha, voltei com ela escondida atrás do celular, vim aqui, minha esposa estava se ajeitando para a gente caminhar, e falei para ela, já está pronta? Tô aí já, a flor ali, né? Aí desmonta, né? A pessoa não está esperando. Ela já estava de máscara, já tirou a máscara, o olhinho já brilha, aí ela já me deu um beijo, já fez um carinho, trocou carinho, né, assim. Quanto me custou? Nada, a flor é do vizinho ali, né? As flores são do vizinho, fui lá e peguei. Não é a flor, não é o presente, é o carinho. O que eu disse para ela? Eu lembrei de você, minha amada. Eu vi uma flor, lembrei de você. Não disse isso com palavras, dizendo, a metáfora é essa, né? Ela vai entender o que ele lembrou de mim, ele trouxe para mim, assim. Ele me ama, né? Ele é carinhoso. Olha, é cura interior isso, né? Das dores delas, das inseguranças que talvez ela tenha dentro dela. A gente vai trabalhando isso em nós, né? E aí que bonito, ela pegou a flor, eu não vi, né? Depois ela colocou numa tacinha com água e eu vi aquilo, também curou meu coração, por quê? Falei, nossa, ela valoriza, né? Não jogou ali no qualquer canto, né? Pôs ali num vasinho, numa tacinha com água. Então essas pequenas coisas fazem uma diferença danada, gente. Obrigado pelo carinho hoje, Deus purifique sua mente, seu coração. Praticamente fechamos aí 1 hora hoje. Meu carinho, todos os dias eu estou juntos com vocês. Segunda-feira vou fazer aí, lançar um desafio para você, para a semana, para a gente poder fazer. E vou colocar também essa questão da gente poder estar fazendo uma experiência só eu e você no... Mas eu te explico direitinho segunda-feira, vai ser fantástico. Eu vou precisar da sua ajuda, vou pedir sua ajuda, literalmente, para você me ajudar segunda-feira, a semana, para a gente chegar a um objetivo aí que eu tenho para a gente chegar durante a semana. Obrigado pelo carinho, você percebeu, nossa internet está muito melhor, graças a Deus. Estamos aí com a transmissão muito melhor, agora conseguimos colocar 50 megas, aí tínhamos 5 via rádio, agora estamos na fibra com 50, então melhorou bastante. E aí a gente vai melhorar a iluminação, vamos melhorando as coisas. E logo a gente vai poder chegar mais longe, com mais qualidade ainda. Obrigado, Deus abençoe, viu? Sábado, dia de você, cuidar da família, se divertir, final de semana, de maneira sadia. Cuide de você, tire um momento para se celebrar, para rezar, participar da igreja. Domingo, dia do Senhor, dia da família. Caminhe junto com Deus. Que Deus purifique você. Obrigado, Deus abençoe. Até segunda-feira, com a graça de Deus.